Olá pessoal, aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Aqui vai mais um vídeo para a turma 1001 do primeiro ano, tá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, tá? Bom, nesse vídeo nós vamos falar do capítulo 12 do livro 4 de vocês. Tem como tema a hidrosfera, né? Então, vocês podem acompanhar aí através da apostila, onde vem aí a distribuição da água na Terra, toda a distribuição dentro do planeta Terra, o ciclo da água. Tem aí o infográfico para vocês acompanharem na página 3 da apostila, tá? E a maior parte da superfície do planeta, ela é coberta por água. Entretanto, 97% de toda a água terrestre corresponde aos oceanos, ou seja, não é apropriada aí para o consumo humano, né? O restante corresponde à água doce, mas a maioria dela não está disponível para o ser humano por estar no estado sólido ou localizado no subsolo, como o próprio desenho que vocês têm aí na apostila mostra essa distribuição, né? A circulação constante de água entre a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera e a biosfera corresponde ao chamado ciclo hidrológico. Acionada pela energia solar, parte da água dos oceanos e da água líquida dos continentes transforma em vapor, enriquecendo a atmosfera. A água apresenta aí presente nas plantas, sobretudo nas folhas, também sob a atmosfera na forma de vapor, né? Esse processo é chamado de evapotranspiração. Então, no próprio infográfico mostra como esse processo acontece, né? Vocês podem olhar aí na apostila de vocês, todo o caminho que é feito aí, a combinação, a circunstância entre esses fenômenos, ocorrendo aí o ciclo hidrográfico. Essa distribuição de água, a gente também não pode esquecer das águas oceânicas, né? Que são os oceanos, recobrem 71% da superfície da Terra, sustentando tanto a vida nas águas quanto no continente, por meio do processo físico, químico e biológico. A maior parte da população mundial humana se concentra próxima aos oceanos e ao litoral, né? As aglomerações urbanas e as atividades pesqueiras e industriais poluem as águas oceânicas, colocando em risco vários ecossistemas. Isso a gente vê aí ao longo do tempo, né? A cada ano que passa, a gente tem visto aí como os ecossistemas estão sendo prejudicados com relação à poluição das águas oceânicas, né? As porções dos oceanos mais próximo ao litoral, em que as águas são menos profundas, por vezes até cercada por terra, são chamadas de mares, conforme sua comunicação, né? Tem uma classificação aí. Ela pode ser chamada de aberta, né, ou costeira. Isso acontece quando possui grande ligação com os oceanos, né? Quando acontece essa grande ligação com os oceanos, é chamado de mares abertos ou mares costeiros. Uma outra classificação também são chamado de mediterrâneos ou interiores. Isso acontece quando possui estreito canal entre o mar e o oceano. Tem uma terceira classificação, que é chamado de fechados ou isolado, quando a porção de água salgada não possui ligação com os oceanos, tá? Então, as águas oceânicas, elas são de acordo com a sua distribuição, de acordo com a sua classificação, né? Elas são classificadas aí nesses três
termos aí que eu falei para vocês. Lembrando que lá no 6º ano, vocês só estudaram que essa classificação, ela era em mar aberto, mar interior e mar fechado. Não sei se vocês lembram, né? Aqui no ensino médio, ela já vem com mais um termo: aberto ou costeiro, mediterrâneo ou interior, fechado ou isolados, ok? Essa é a classificação aí dos mares com relação às águas oceânicas. Na página 5 da apostila de vocês, vem falando aí dinâmica das águas oceânicas, né? Como quais os fenômenos responsáveis pelas ondas, né? Das formações das marés. Então, podemos citar aí, ó, a gravitacionalidade do Sol, da Lua, tá? A influência desses fenômenos, como acontece, né? Durante o dia, por exemplo, tem determinado momento que essas ondas elas aumentam, em determinado momento elas diminuem. Então tem toda essa interferência da Lua, do Sol, né? Nessa dinâmica aí das águas oceânicas. Tem também aí na página 5, imagem que vocês podem estarem observando para entender melhor o que eu estou falando, tá? A incidência do Sol, né? Da Lua aí nessa dinâmica. Águas continentais, as terras imersas correspondem a quase 30% da superfície terrestre. E é nessa porção que localizam as águas continentais. Elas correspondem à maior parte da água doce disponível para o consumo humano e devem possuir política de proteção e gerenciamento dos seus recursos. De forma geral, as águas continentais podem ser encontradas acima do solo ou abaixo dele, né? Que é chamadas aí as águas superficiais e as águas subterrâneas. As águas superficiais, né? São as bacias hidrográficas, uma porção da superfície banhada por uma rede de rios, composta por um rio principal e uma série de afluentes, cujas águas desembocam para uma erutório ou ainda de um rio menor, um lago ou um mar, né? Vocês também têm aí na apostila o desenho que mostra essa parte do conteúdo, tá? Nas bordas das bacias estão as áreas mais elevadas, geralmente representada por planaltos, serras ou chapadas, que desempenham o papel aí dos divisores de bacias, né? Ou divisores de água. Afinal, os rios nascem dessas formas de relevo com maiores altitudes e em seguida formam aí diferentes direções, né? Os rios, eles têm o seu caminho, eles vão formando o seu próprio caminho, né? A sua própria direção, de acordo com a declividade do terreno, né? Então, é aí a relação do relevo com essa água superficial, tá? Também tem o mapa mundo, distribuição das principais bacias hidrográficas no mundo, tá? Então, peço a vocês que dêem uma olhada e uma analisada aí nesse mapa. Falei das águas superficiais, então não podemos esquecer das águas subterrâneas, né? Os lençóis freáticos correspondem aí a áreas saturadas de água no subsolo e são formadas pela infiltração das gotas de chuva entre os sedimentos do solo, né? Ou de rochas porosas, quando possui água superficialmente para exploração. Esse tipo de reservatório é chamado de aquífero, tá? São as rochas sedimentares em geral, porosas e mais permeáveis, além das rochas magmáticas e metamórficas, as quais apresentam muitas fraturas e falhas. Podem formar aquífero ou armazenar grande volume de água subterrânea, tá? Dentro desses aquíferos, a gente pode citar aí o aquífero Guarani, né? Que ele pega aí uma grande extensão do Brasil com
alguns países da nossa fronteira. Então, o Guarani tem um papel super importante aí como reservatório de água subterrânea, tá? Na página a seguir, lembrando que na página 8 tem aí a imagem do reservatório para vocês analisarem. Na página 9, hidrografia do território brasileiro, né? Lembrando que o Brasil é um país que tem uma grande quantidade de água, né? Aí na página 9 tem até o mapa mostrando a hidrografia do Brasil, o quanto essa distribuição é tão rica dentro do nosso país, né? As águas da superfície do Brasil foram agrupadas em regiões hidrográficas. Isso foi preciso, galera, para que melhor fosse estudado, né? E até mesmo preservado essas regiões hidrográficas. E dentro aí dos estudos, ao longo do tempo, os especialistas chegaram aí à conclusão de 12 regiões hidrográficas super importante dentro do Brasil, tá? Como o próprio mapa mostra essas 12 grandes regiões hidrográficas. Essa divisão, ela foi feita aí de acordo com, né, os especialistas e de acordo com a Agência Nacional das Águas, né? Foi dividido aí em 5 grandes regiões. E além disso, dessas 12 grandes regiões hidrográficas, tá? Dentro do Brasil, como eu acabei de falar no conteúdo de água subterrânea, tem os 2 grandes reservatórios subterrâneos, né? Que é o Guarani, que fica aí no sul do Brasil, mas pega em áreas de de países vizinhos, e o Alter do Chão, que fica no norte, tá? Que também mostra para vocês aí na página 9 essa distribuição, as áreas, as regiões hidrográficas, né? Quais são elas, vocês podem acompanhar aí na legenda do mapa, tem toda aí os nomes dessas bacias hidrográficas, ou seja, dessas regiões hidrográficas, beleza? Então, tá tudo bem sinalizado aí para vocês. Na página 10 da apostila, vem como título Irregularidade na distribuição hídrica do território brasileiro. Bom, eu acabei de dizer que o Brasil, né, tem uma grande quantidade de água, porém, essa água, em muitos lugares, ela é totalmente irregular, né? Nem toda a população brasileira tem acesso a essa água. Então, como o próprio texto aí da página 10 da apostila de vocês fala que ao comparar áreas abrangidas, a vazão média e o percentual de habitantes que vivem em cada região hidrográfica do Brasil, pode-se constatar que, embora as águas fluviais sejam abundantes, o país apresenta áreas em que a água é escassa, né? Pelas condições climáticas de semi-aridez, e a região denominada região do Polígono das Secas, a qual abrange o interior da região Nordeste, né? Ali na área do sertão nordestino. E o norte de Minas Gerais revela nos leitos dos seus rios a insuficiência das chuvas, e grande parte dos rios do Polígono das Secas apresentam drenagem intermitente, ou seja, tem seus leitos secos por vários meses, né? Então, por isso que é denominado Polígono das Secas. Em uma situação bastante diversa, aí no caso a gente está falando de uma situação contrária do Polígono da Seca, de que ocorre no interior do Nordeste, está a região hidrográfica a amazônica, né, a qual abrange aí a mais volumosa bacia hidrográfica do mundo. O grande volume pluviométrico que atualmente cai nessa região e só na base dessa densidade demográfica. Contudo, situações anômalas com períodos de estiagem prolongados aí, né? Já foram registrados nessa região amazônica em 2005, 2010 e 2015.
Então, nesse mesmo texto que eu estou falando com vocês, tem ao lado o mapa e mostra realmente essa irregularidade hídrica, né, no interior de alguns territórios brasileiros, tá? Tem um mapa aí também para vocês estarem observando. Na página 11, recursos hídricos, né? Além do problema citado anteriormente com relação à irregularidade, né? Muitas comunidades sofrem com a falta de água. Em contrapartida, muitos corpos hídricos são destinados ao agronegócio, como a monocultura e a pecuária, e as indústrias para a produção de alimento, resfriamento de equipamento, etc. Essas grandes empresas utilizam expressiva parte da água potável nacional e são as principais exploradoras desse recurso, processo conhecido como privatização das águas, né? É um assunto também que vem sendo discutido aí ao longo dos anos. Abaixo do que eu acabei de falar, vem recursos hídricos, todo elemento natural que pode ser explorado economicamente é chamado de recurso, como os minérios, as florestas, etc. A água disponível para o ser humano, na superfície ou no subsolo dos continentes, é chamado de recurso hídrico, né? Os recursos hídricos eles possuem grande importância para as atividades humanas, pois além do consumo da água de forma líquida, também são necessárias para diversas atividades industriais e agropecuárias. Segundo aí a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, cerca de 8% da água consumida é destinada ao uso doméstico, né? Referente aí a 22% à indústria e 70% à agropecuária. Então, tem essa distribuição que ao uso doméstico, né? Uso na indústria e 70% aí na agropecuária, beleza? Então, o conteúdo de vocês, ele vem trazendo esse assunto, né? Sobre a hidrografia, a distribuição aí dessa água no planeta Terra, a importância dessa água dentro das bacias hidrográficas no Brasil, tá? E apesar do grande volume de água no continente, parte desses recursos encontra-se contaminado por diferentes formas de poluição. Além disso, nem toda a água armazenada nos aquíferos é naturalmente potável. É preciso considerar que, como ocorre com tantos outros recursos naturais, a água também não é homogeneamento, distribuição pela superfície da Terra. As regiões semiáridas e desérticas, por exemplo, caracterizam-se pela escassez de água e pelo pouco volume de chuva. Como mostra aí, mundo, recursos hídricos, né, utilizado. Então, dá para vocês observarem através do mapa, na página 12 da apostila de vocês, como é essa distribuição e o uso desse recurso no mundo. Além da desigualdade de distribuição desses recursos, há ainda uma necessidade de consumo de água cada vez maior no mundo, tanto pelo crescimento da população, em especial nas áreas urbanas, né, como pela expansão das atividades econômicas. Essa crescente demanda e sua desigual disponibilidade contribui para explicar os conflitos internacionais por estes recursos. Isso aqui está falando de alguns lugares no mundo que já existe, né? Alguns conflitos, já há bastante tempo isso vem acontecendo pela falta desses recursos. A gente pode citar, por exemplo, alguns países da África, né? Que passa por essa situação. Tá bom, galera? Então, foi mais um capítulo trabalhado aí com vocês. Mais uma vez eu peço, se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Alguns alunos da turma 1001 já pediram aí a correção de alguns capítulos. Então, tem aluno aí com a apostila 100% em ordem, porque entra em contato pelo WhatsApp, pedem a correção, eu envio.
Então, caso precise de alguma coisa, eu tô aqui à disposição de vocês, tá bom? Não tenha vergonha, enfim, entre em contato comigo. Beijo, meus amores, fiquem com Deus, até breve.